Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 11 de julho de 2021, e eu já toquei nesse assunto em mais de uma ocasião nesse canal, mas apenas num trecho de um vídeo mais amplo. Liberais privatistas costumam estar em bastante desvantagem na hora de discutir os supostos benefícios da privatização pela escassez de exemplos de privatizações bem-sucedidas e evidentes. Normalmente nós temos o contrário. Então, é extremamente comum que eles apelem para aquilo que parece ser uma espécie de super trunfo, que é a privatização da telefonia. Toda vez que você entra numa discussão com um privatista qualquer que está lá defendendo aquela postura, em geral, ele vai acabar parando nesse argumento de que foi a privatização da telefonia que trouxe a telefonia celular, que fez com que o sistema melhorasse. Esse argumento é absolutamente fajuto e, na verdade, isso é auto-evidente. É simples questão de você apontar fatos claros. Em primeiro lugar, eles estão agindo como se fosse a privatização que tivesse criado a telefonia celular, quando são coisas distintas. Essa tecnologia de telefonia celular, que passou a afetar também a telefonia fixa, ela surgiu no mundo independente da empresa ter se mantido estatal, ou ter sido privatizada, ou ser privada e ter virado estatal, ou ter continuado privada. Isso não fez diferença. Para citar um exemplo mais evidente, hoje em dia a maior tecnologia de telefonia celular do mundo está sendo desenvolvida na China, totalmente estatal, e nunca deixou de ser estatal. E é o maior sistema de telefonia do planeta. Outra questão que eles costumam falar é que apelar àquela questão de que antigamente era muito difícil obter uma linha telefônica. Isso é uma fajutice. Aqui em Brasília, que é uma cidade recente, construída na década de 60, já existia uma grande malha de telefonia construída de acordo com a estrutura urbana da cidade. Diferente de cidades centenárias como São Paulo, Rio, Salvador, que foram construídas numa época em que nem existia telefonia. Então, as linhas de telefone tinham que ser passadas de uma forma bem mais precária, sem ter uma estrutura prévia bem definida. Então era comum que nessas cidades realmente fosse muito difícil obter linhas novas, porque às vezes era preciso passar um cabeamento totalmente novo, numa estrutura totalmente não planejada para receber telefonia. Aqui em Brasília, por outro lado, como é uma cidade recente, você conseguia linha telefônica muito antes da privatização com facilidade, porque era fácil passar os cabeamentos. Então essa história de que era porque era estatal que era difícil obter linha, bobagem, era uma questão pura e simplesmente tecnológica. Outro fator é que depois do surgimento da telefonia celular, a maior parte daquilo que a gente pensa que é telefonia fixa passou a ser telefonia celular também. Então muitos dos telefones fixos que vieram depois não eram realmente telefonia fixa, era telefonia celular adaptada para um telefone fixo. Isso é tão auto-evidente que muita gente nem sabe que antigamente, quando faltava energia, a telefonia continuava funcionando normalmente. Acabava a energia e seu telefone estava lá ligando e recebendo normalmente, porque era uma rede completamente diferente. A não ser que faltasse energia na central telefônica, o que era muito raro. Aliás, para falar a verdade, eu nunca vi acontecer. Hoje você vê claramente que se a energia cai, a telefonia cai junto. Até porque é mais comum as torres de telefonia celular caírem também. Então é uma forte total. E o mais crucial de tudo, a maior parte, no caso do Brasil, da tecnologia que viria a ser revolucionária foi desenvolvida antes da privatização, por investimentos estatais da ordem de dezenas de bilhões de reais que foram feitos para serem dados para o setor privado sem serem contabilizados. Eu estou falando da ordem de 30, 40 bilhões de reais em investimento pesado em estrutura de telefonia feita pela Telebrás, que depois não foi contabilizado e foi entregue para o setor privado. Essa é a maior responsável pelo desenvolvimento tecnológico imediatamente posterior, além, é claro, do avanço tecnológico normal que ocorre em casos como esse. Portanto, esse argumento da telefonia é uma absoluta fajutice. A telefonia celular não foi criada pela privatização, a telefonia não melhorou por causa da privatização, as tecnologias em questão ou não tem nada a ver com o fato de ser privatizados, ou algumas foram desenvolvidas sim, mas antes da privatização. Só existe uma coisa que nós conseguimos comparar, porque existia antes e continua existindo hoje, e dá para fazer uma comparação. Chama-se atendimento ao público. Existia atendimento por telefone também antigamente, mas ainda mais precário, porque a tecnologia telefônica não era tão desenvolvida. Mas você tinha, melhor de tudo, os postos telefônicos de atendimento público, onde você ia lá e resolvia qualquer problema cara a cara com o atendente ou com o gerente, e eu recorria a esses postos mais de uma vez e resolvia os problemas rapidamente, sem dificuldade, sem muita burocracia. Bastava levar sua conta lá, seus documentos e pronto, você cancelava a linha, abria a linha, reclamava de conta. O que você tem que fazer hoje? Tudo bem.
você pode fazer as coisas por telefone. Mas, pelo amor de Deus, sou eu que acho que é uma verdadeira tortura você ter que ficar pendurado numa linha maldita, respondendo a mesma bateria de perguntas todas as vezes seguidas, toda vez que te transferem de linha, falando com um atendente irritante, tentando te vender porcaria, para no final a ligação cair e você ter que ligar tudo de novo. E o pior, ter que ficar aguentando esse telemarketing maldito automatizado que às vezes te liga para te encher o saco. Quais são as campeãs de reclamação no Procon? São empresas de telefonia privadas que nós temos hoje. Então, meu amigo, quando você vai comparar isso, nem isso se sustenta. Quando você compara a qualidade de um serviço que realmente existia antes da privatização e depois, o que existia antes era melhor. Não à toa, já se tentou várias vezes forçar essas empresas a colocar postos de atendimento ao público. Elas não deixam, elas montam um lobby no Congresso para evitar passar a legislação, porque sabe que sem isso elas não têm como vencer o usuário pelo cansaço. Não tem como vencer o cliente fazendo aquelas cobranças indevidas, fazendo aquelas cachorradas que já fizeram comigo várias vezes, e que para você conseguir reverter, você tem que passar um dia inteiro da sua vida numa maldita, numa sequência de ligações infames que te transfere de um sistema para cá, para lá, para no final das contas, frequentemente não resolver porcaria nenhuma. Todas as vezes que eu ouvi falar essa fajutice de que a privatização melhorou a telefonia, saiba que você está diante de alguém que não tem a menor noção do assunto, totalmente ignorante, é totalmente falso. A privatização não melhorou porcaria nenhuma em termos de telefonia. O que melhorou foi o advento de uma tecnologia nova, os investimentos públicos maciços que foram feitos antes da privatização e uma série de outros fatores tecnológicos que a maioria de quem faz essa argumentação não tem a menor noção como funcionou. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 11 de julho de 2021. Muito obrigado por sua atenção.